Rise from your grave. Eu estou de volta. E estou de volta da melhor forma possível. Eu estou aqui para falar de Dragon Ball, cara. Cara, é só falar de Dragon Ball que eu vou estar aqui com muito gosto para fazer um novo vídeo aqui para vocês. E não se preocupe, eu vou tentar desaparecer menos aqui do canal, beleza? Bom, mas por que eu decidi fazer um vídeo aqui para vocês sobre Dragon Ball? Porque temos uma nova série rolando nesse momento, Dragon Ball Daima. E sim, é claro, todo mundo aqui do canal é muito fã de Dragon Ball. Então, sim, eu estou acompanhando essa nova série, Dragon Ball Daima. E o que eu estou achando da série até o momento? Está legal, tá bacana. Não tô achando tão espetacular como algumas pessoas estão dizendo, mas também não tô achando tão ruim como algumas pessoas também estão dizendo. Eu tô achando tá legal. Tá no começo ainda, enquanto eu estou gravando esse vídeo pra vocês, a gente tá no episódio 4 ainda. Então eu acho muito cedo pra fazer uma análise sobre Dragon Ball Daima. Mas se vocês quiserem, eventualmente eu posso trazer uma análise melhor sobre a série aqui pra vocês. É claro! Mas aí quem tá meio por fora do assunto pode estar se perguntando, uma nova série de Dragon Ball? Dragon Ball Daima? Mas não tinha o Super rolando até um tempo atrás? Então, o Super entrou num hiato aí por tempo indeterminado, né? Porque perdemos o nosso querido Akira Toriyama. Então Dragon Ball Super entrou em pausa depois da saga Super Hero. E basicamente a última coisa que a gente teve foi uma luta amistosa entre o Gohan Beast com o Goku e o Broly. E basicamente isso, e a gente não sabe qual vai ser o futuro do Super. Isso é uma coisa interessante. Dragon Ball Super sempre foi muito divisivo entre as pessoas. Tem alguns fãs de Dragon Ball que gostam de Dragon Ball Super. E também tem muitos fãs que não gostam nem um pouco de Dragon Ball Super. E eu, aqui que estou fazendo vídeo pra vocês, eu odeio Dragon Ball Super. Eu não gosto de Dragon Ball Super. Apesar de que algumas sagas eu até gosto um pouco mais. Eu gostei da saga do Moro, gostei da saga do Granola. E a saga de Super Hero eu achei bacaninha. Eu gostei dela também. Mas eu não estou aqui para falar sobre o Super. Eu estou aqui para falar sobre o GT. Várias pessoas têm falado mais sobre o GT ultimamente. Porque muitas pessoas de fato ficaram desgostosas ali com o Super e começou a olhar para trás e começaram a ver o GT com novos olhos. Tipo, será que era tão ruim assim quando a gente pensava? Será que, tipo, não tem algo ali que salva? E algumas pessoas têm boas lembranças da série GT. E outras pessoas nem tanto. E rola essas discussões. Qual é melhor, o Super, o GT? O GT era tão ruim assim mesmo? E eu estou aqui para responder essa pergunta para vocês. Dragon Ball GT era tão ruim assim mesmo? Não sei. Bom, primeiro vamos entender uma coisa. De onde surge a paixão por Dragon Ball GT? E de onde surge a raiva por Dragon Ball GT? E, curiosamente, são exatamente os mesmos elementos que geram amor e ódio em Dragon Ball GT. Que é personagem, desenvolvimento de roteiro e estética. E porque esses elementos que eu disse, Dragon Ball GT consegue ser muito maluco. Porque ao mesmo tempo que ele tem roteiros muito bons, ele tem roteiros péssimos. Ao mesmo tempo que ele tem designs maravilhosos, ele tem designs muito ruins. Ao mesmo tempo que ele tem momentos incríveis, ele tem momentos de tirar o cabelo. Vegeta é um gênio. Que maravilha! Eu preciso me apoderar desse corpo. Mas por que então, mesmo com todos esses elementos de altos e baixos, assim como a gente tem em Dragon Ball Super, por que as pessoas estão olhando para o GT com olhos positivos? Então, tem mais uma vez uma série de motivos interessantes para a gente discutir sobre isso. Mais uma vez, esses pontos que eu falei. Um pouco de nostalgia envolvida. Dragon Ball GT consegue ser muito nostálgico. Ele tem elementos que aumentam essa nostalgia. E ele tem uma força, uma vantagem muito grande sobre o Dragon Ball Super, que é a questão de continuidade. Qual é o problema de continuidade do Dragon Ball Super? O Dragon Ball Super
honestamente, ele funciona quase como um filler. Por quê? Porque ele se passa entre os últimos episódios de Dragon Ball Z. Então você sabe como ele vai acabar e você sabe que tem coisas que ele não pode fazer, porque ele tem que caminhar para um final já mostrado. Ou seja, se você tirar fora todo o Super, aquele final que a gente tem do Z vai continuar inalterado. Ele quase faz uma função de filler. O Dragon Ball GT não faz isso. Ele vai depois do final do Z. Então ele não tem necessariamente essa função muito parecida com o filler. E aí nós temos um elemento muito importante, que é personagem. Os personagens em Dragon Ball GT, eles parecem muito mais uma continuação natural daquilo que a gente viu no final do Z do que o que acontece com Dragon Ball Super. Mas antes de, mais uma vez, deixar claro o que é esse desenvolvimento de personagem em Dragon Ball GT, vamos fazer um retrospecto rápido aqui. O Dragon Ball GT a gente tem basicamente 4 sagas, sendo que as 2 primeiras estão ligadas. E ele segue uma estrutura muito parecida com Dragon Ball Z. Você tem a primeira saga, que é eles atrás da esfera do dragão indo para o espaço, o que acontece na saga Frieza, e é o que acontece aqui na saga que vai levar a saga do Baby. Você tem a segunda saga, que são sobre androides. No Dragon Ball Z foi sobre o Cell, e no Dragon Ball GT é o Super 17. E você tem a última saga, que envolve criaturas místicas, demônios. Você tem o Majin Buu em Dragon Ball Z, e você tem os dragões em Dragon Ball GT. E como fica a qualidade dessas sagas em si do Dragon Ball GT? A primeira saga, a viagem para o universo, é terrível. Essa saga é muito ruim, gente. Tipo, eu sei que vocês devem ter uma nostalgia, um sentimento ali. E o final dessa saga até que é legal. A reta final dela até que é legal. Mas, nossa senhora, meu Deus do céu. O roteiro é muito ruim. As lutas são muito ruins também. Alguns personagens são absolutamente insuportáveis. Essa saga é terrível. E logo em seguida nós temos a saga do Baby. E aí nós temos esperança, porque essa saga é bem legal. Essa é uma boa saga. Tem umas forçações de roteiro aqui e ali, principalmente a transformação do Sr. Super Saiyajin 4 com o planeta Terra. Mas ela é uma boa saga. É uma saga legal, recomendo. Deu esperança pro futuro. Essas esperanças são completamente esmagadas já na próxima saga, porque a saga do Super 17 é terrível. Ela só tem o primeiro episódio legal, que é o torneio. Depois é muito ruim. Tipo, é uma loucura essa saga. É uma doideira. Os personagens esquecem que eles conseguem dar golpes físicos. E só ficam soltando poder contra o vilão que é imune a poder. Tipo, cara, que loucura que é essa saga, velho. No final, a gente tem a saga dos dragões, que começa bem, termina bem, mas o meio é péssimo. Os vilões é um festival de comédia forçada que é muito ruim. É realmente bem ruim. Então, tipo, olha a média. A primeira saga, fraca. A segunda saga, legal. Terceira, fraca. Quarta, mediana. Então, se a gente simplesmente fazer uma média com isso daí, a gente já poderia concluir já aqui pro vídeo que Dragon Ball GT é ruim, sim. Mas não é tão simples assim, porque Dragon Ball GT tem elementos que são muito positivos, que são realmente muito funcionais e realmente ficam na cabeça das pessoas. E o que deu certo e o que deu errado em Dragon Ball GT? O maior problema de Dragon Ball GT é roteiro. Ele tem problemas graves de roteiro. Ele tem momentos que são completamente loucos. A saga dos dragões, por exemplo, dragão de 4 estrelas vira o dragão de 1 estrela, é uma doideira. Ele tem problemas gravíssimos de roteiro. E ele tem problemas de luta também. A maioria das cenas de ação em Dragon Ball GT não são tão boas assim. Não teve a participação do Toriyama na criação das lutas, nos estilos das lutas. Não teve parte da equipe do Dragon Ball Z. Então você vê que a qualidade das lutas cai muito. Não é do nível do Z. E eu até ouso dizer que Dragon Ball Super tem lutas melhores do que o GT. E uma das piores coisas de Dragon Ball GT, na minha opinião, são as piadas. São piadas forçadas. O Dragon Ball GT tem um problema com o humor, que inclusive é o mesmo problema que temos em Dragon Ball Super.
Mas, acredite ou não, em Dragon Ball Super esse problema é pior. E por que esse problema é pior em Super? Pela estrutura das piadas. Dragon Ball GT, as piadas acontecem ao redor dos protagonistas e eles são inseridos nessas situações de comédia. Em Dragon Ball Super, as piadas vêm do personagem. Os personagens são transformados em piada. Quando você transforma os seus personagens em piada, eles perdem credibilidade. Vamos pegar um exemplo. Na luta contra o Goku Black, o Sr. Goku esqueceu as sementes dos deuses no banheiro. Eles criaram uma justificativa para gerar um problema através de uma piadinha ruim. Mas essa piadinha, ela estraga parcialmente o personagem. Pensa no Goku, num Dragon Ball Z mesmo, na luta contra o Freeza, na luta contra o Cell. Você acha que ele teria esquecido um negócio desse? Você acha que ele teria feito uma coisa dessas? A personalidade do personagem mudou muito para que ele pudesse ser um gerador de piadas, para que ele pudesse ser a piada. E ao fazer isso, você gera uma ruptura com aquilo que o personagem era. Você tem o Vegeta cantando de medo do Bills. Volta pro Z. Você consegue imaginar o Vegeta fazendo uma coisa dessas? É fora do personagem. E tem um problema muito grave, que é quando você coloca o seu personagem como um completo idiota e ele começa a ser o causador dos problemas. Ele não é mais o personagem que chega ali para resolver o problema. Ele é o personagem que está causando problemas. Dragon Ball GT, você tem um personagem que faz isso. E a gente vai falar melhor sobre esse personagem daqui a pouquinho. Mas o Goku e o Vegeta, por exemplo, tem situações cômicas ao redor deles. Não tem essa ruptura como a gente vê com Dragon Ball Super. O Goku e o Vegeta no GT parecem mais uma continuação natural dos personagens que a gente tinha anteriormente. É uma evolução muito mais natural. E o mais importante, o Goku e o Vegeta não estão causando problemas. Eles realmente estão ali para resolver os problemas, como verdadeiros heróis. O problema é que as piadas são muito ruins. Esse é o problema do GT. Você coloca eles em situações cômicas, mas as situações não são cômicas. Elas irritam. Mas apesar de ser irritante, não está afetando os personagens em si, como acontece com o Super. E como eu disse que não há esse rompimento com a personalidade, vamos analisar primeiro o Vegeta. A personalidade do Vegeta parece muito com aquilo que a gente viu no final do Z. Ele continua orgulhoso, ele continua quieto, ele continua na dele, ele continua um personagem sério, com um ou outro momento de piada, tipo essa pataquada que fizeram coisa de bigode, que fizeram depois do Super também, inclusive. Tirando essa parte, tirando do sério essa cena, a personalidade do Vegeta continua mesmo, ele continua tendo momentos bem maneiros, e algumas das cenas mais legais do Vegeta, bem sutis, estão no final do GT. Uma delas se passa na luta contra o Li Shenlong, quando eles vão fazer a fusão para o Gogeta Super Saiyajin 4. Quem propõe que a fusão seja feita foi o Vegeta. E ele propor isso mostra de uma forma bem sutil a evolução do personagem dele. Porque é algo que ele jamais faria no começo do Z, e ele teve que fazer com muita insistência na saga no Majin Buu. A ideia partiu dele. O que mais uma vez mostra a evolução que o personagem vem sofrendo. E não só isso. Uma das minhas cenas favoritas vem do finalzinho dessa luta. Que é quando o Vegeta percebe que não vai ter como vencer esse monstro. Eles vão ser derrotados pelo dragão. E ele fala: fujam desse planeta, treinem bastante e nos vinguem um dia. O Vegeta tá dando a vida dele. Ele vai se sacrificar para que a família dele e a família do Goku possam sobreviver. Esse é mais um exemplo de evolução do personagem. E não é uma evolução tipo, é muito na sua cara, é algo mais sutil e condizente com a personalidade dele. E agora que eu disse sobre a evolução do Vegeta, eu tenho que comentar também sobre a evolução do Goku.
Todo mundo aqui que assistiu adora o final de Dragon Ball GT. E é válido. O final de Dragon Ball GT é maravilhoso. Tá entre os melhores finais da história dos animes. Sem exagero, é maravilhoso o final de Dragon Ball GT. E o que nós temos no final de Dragon Ball GT? O Goku se tornando um deus. Ele indo embora, se tornando um deus. Ele se despedindo dos amigos dele. De uma forma muito emocionante, inclusive. Mas o Goku se tornar um deus... Isso é um detalhe do Dragon Ball GT que ele faz de forma muito inteligente. De forma muito sutil, ele faz essa evolução do Goku para um deus. Ele deixa de ser um guerreiro e se torna algo a mais. Uma das características que é desenvolvida de forma muito inteligente nessa série é que o Goku ele não é simplesmente um cara que gosta muito de lutar no GT. Ele começa a abandonar um pouco essa questão Saiyajin, eu gosto de lutar. Ele começa a desenvolver uma característica muito mais protetora. Ele quer proteger os amigos dele, ele quer proteger a Terra com uma força maior até do que ele quer lutar. Que é mostrando que ele está se tornando algo mais que um guerreiro. Ele vai se tornar o grande protetor do planeta, talvez até o grande protetor do universo, como se fosse um deus. Uma cena que ilustra isso de forma muito interessante é a cena onde temos nosso querido Super Saiyajin 4. Uma das melhores transformações de todos os tempos. Só queria deixar isso claro, tá? Eu sou bem fã do Super Saiyajin 4. Inclusive, eu gosto mais do Super Saiyajin 4 que todas as transformações do Super, apesar que eu gosto do Ultra Instinto, tá? Então, como é que funciona a transformação? O Goku fazem uma loucura para trazer o rabo dele de volta com uma pinça, tipo WTF. Ele se torna um macaco gigante dourado, descontrolado. E ele recupera o controle numa conversa com a Pan. E nessa conversa com a Pan, que ele recobra a consciência, ele vê uma foto. A foto que a Pan mostra pro Goku não é uma foto de uma batalha. É uma foto dele com a família. E ele se lembra desse momento que ele tem com a família dele, brincando, se divertindo. E ele fala desse flashback que ele gosta de lutar, mas isso que eles estão vivendo nesse momento não é ruim. Ele lembra com carinho desse momento. Ele começa a perceber que o amor que ele tem pelas pessoas ao redor dele pode talvez ser até maior do que o amor que ele tem por luta. E é esse amor por proteger as pessoas, principalmente as pessoas que ele amam, que vão fazer ele transcender esse elemento de guerreiro para um elemento divino. Que inclusive nós temos todo um desenvolvimento aí do Dragon Ball, terminando com o Goku se casando, sendo um guerreiro poderoso, o Dragon Ball Z com o Goku se tornando um mestre, e o Dragon Ball GT com ele se tornando um deus. Tipo, você tem uma escala, você vai subindo aí o nível do Goku. Você não está transformando ele numa piada, você está elevando ele a um deus. Então, por consequência, o que é feito com o Goku, todo o planejamento que tem para o Goku é mais interessante no GT. Eu concordo que manter ele como criança a série inteira foi um equívoco. Eu acho que no final da saga do Baby ele já podia ter ficado adulto até o final. Mas isso não muda ainda o plano, esse roteiro em si, criado para o Goku. Esse é um ponto muito positivo do roteiro. Inclusive, toda a despedida que o Goku faz é muito bonita. Ele vai reencontrar o Kuririn, o Mestre Kami, e ele percebe que o Kuririn está para baixo. E ele permite que o Kuririn acerte o último soco para dar uma motivação de volta para o amigo dele. E ele vai num outro mundo se despedir do Piccolo, ele se despede da família dele. O Vegeta, de uma forma muito orgulhosa também, mas uma forma bonita também dá a despedida dele, pedindo para Pan guardar as roupas dele com carinho. É uma despedida muito bonita. E se você perceber, no final, quando temos o torneio de artes marciais, a gente vê o tataraneto do Goku, o neto ali da Pan, ele tá vestindo as roupas que o Goku deixou no chão, para mostrar que um legado continuou. Ele tá ali de uma forma quase que divina assistindo o torneio, ele vai embora com as asas de anjo. E tem mais um bônus ainda que eu posso acrescentar. Tem uma coisa que nem todo mundo sabe. Dragon Ball GT tem um filme que ele se passa nessa época desse torneio aí. E ele tem cenas muito emocionantes e muito bonitas. E, inclusive, eu acho que esse filme do Dragon Ball GT, ele deixa esse final da série ainda melhor.
Tipo, quem não assistiu esse filme eu recomendo bastante. Eu acho as últimas cenas dele muito emocionantes mesmo. Outro ponto muito interessante no final de Dragon Ball GT que vale a pena ser destacado é a parte do Shenlong. Que o Shenlong diz que ele não vai mais realizar desejos, porque as pessoas se tornaram muito dependentes das esferas do dragão, o que é um tema bem discutido durante a série, que tipo, não há consequências reais em Dragon Ball, porque tudo é revertido ali facilmente com as esferas, o que mostra uma certa dependência dos personagens com relação a isso. E esse ponto é mostrado nesse final e é trabalhado de uma forma muito interessante mesmo, porque o Goku diz então, tudo bem, apenas reviva as pessoas que perderam suas vidas durante esse conflito. E as cidades nós iremos reconstruir nós mesmos. O que mostra, tudo bem, a partir de agora nós tomaremos responsabilidade pelos nossos problemas e trabalhando juntos, trabalhando com muito esforço, nós vamos fazer o melhor para o mundo. Você pode até acrescentar mais uma pequena análise a essa situação, que as esferas do dragão elas não necessariamente abandonaram a Terra. Tipo, o problema de vocês, não queremos mais saber de vocês. O Shenlong vai embora junto com o Goku, que está prestes a se tornar um deus. Então você pode até querer argumentar que de certa forma as esferas do dragão ali junto do deus, que no caso era o Goku, continuou protegendo a Terra e vendo pela Terra. Não abandonou completamente, mas deixou as pessoas mais responsáveis pelos seus próprios atos, ao invés de serem totalmente dependentes de uma intervenção divina. Então, dito isso, o Dragon Ball GT ele tem um acerto muito bom com os protagonistas no planejamento para onde esses personagens iriam. Eu não sinto bem esse planejamento com o Super, eu acho que a coisa não anda tanto. Então, as pessoas que se sentiram insatisfeitas com isso no Super, eles podem encontrar isso no GT. E tem uma questão estética também, nem todas as pessoas gostam das transformações do Super. E no GT nós temos o Super Saiyajin 4, que esteticamente, até a história toda por trás disso é muito interessante. O que a gente pode questionar do Dragon Ball GT com o Super Saiyajin 4 é o Goku se tornar um macaco gigante e vir na Terra. Que tentou tornar isso de forma simbólica, eu sei, mas é uma forçação. Mesma coisa o Vegeta virar um Super Saiyajin 4 sem ter o rabo. Também é mais uma bizarrice de roteiro. Tem muita coisa bizarra no roteiro de GT, gente. Mas aquilo que é bom e aquilo que é interessante é realmente muito bom. E a trilha sonora de Dragon Ball GT é um espetáculo. Elas são tão bonitas que elas invocam um sentimento de nostalgia na gente. Não tem como a gente não escutar a música de abertura do Dragon Ball GT e mentalmente não querer cantar junto. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Mas, ao mesmo tempo que eu falei dos pontos positivos do Goku e do Vegeta, nós temos pontos negativos com os personagens também, infelizmente. O personagem do Gohan, por exemplo, completamente perdido. O Piccolo tem um final emocionante, mas eu acho que vem meio que do nada, pra ser honesto. Inclusive, aquele plot das esferas do dragão não faz muito sentido. O Goten também meio perdido também. O Trunks começa legal, depois desaparece. E o principal problema, que é lembrança de raiva pra muita gente, a Pan. Só se eu puder ir junto, o senhor é que decide. Agora fudeu. Então, lembra quando eu disse que os personagens de Dragon Ball Super se tornaram os causadores do problema? Isso acontece também no GT, mas não pela figura do Goku, é pela figura da Pan. Então, quando você quer gerar conflito na sua história, você quer gerar um problema a ser resolvido, tem várias formas de você fazer isso. Você pode ter uma situação caótica, o personagem chega e resolve, coisa que acontecia bastante no Dragon Ball clássico. Ou você pode ter um personagem que ele faz gerar o conflito ao redor dele. Que eu vou definir esse personagem da melhor forma que eu posso. Um merdeiro. A Pan é uma merdeira. E esse personagem tem um problema. Porque o personagem que faz besteira tem tudo para se tornar um personagem muito irritante.
Isso tem que ser algo muito bem dosado e muito bem trabalhado. Vamos pegar um exemplo? Sabe qual é um personagem que fazia um pouco dessa função no Dragon Ball Z? O Vegeta. O Cell se tornou perfeito por causa do Vegeta. O Majin Buu surgiu porque o Vegeta aceitou se tornar o Majin Vegeta. Ele causou esses problemas. Mas por que o Vegeta não se tornou irritante? Por alguns motivos. Primeiro, foram 2 vezes que isso aconteceu. Principais, pelo menos. Houveram consequências reais para isso. Todos os erros do Cell foi trabalhando para desenvolver o Vegeta. Os erros do Vegeta ajudaram a desenvolver o personagem. E as consequências que aconteciam para o personagem às vezes eram muito graves, como por exemplo aconteceu no caso do Majin Buu. Ele morreu depois. E fora ter tido consequências reais para o personagem, que o levou a ter um desenvolvimento, a personalidade e o carisma do personagem ajudaram você a bancar esses erros e continuar gostando dele. Agora vamos analisar Pan. Quantas vezes ela faz cagada durante a série? Quase todos os episódios. Ela faz besteira toda hora. Na última saga, ela literalmente consegue fazer besteira e dar trabalho em toda luta contra todo dragão. Toda parte ela faz besteira. Então, enquanto você tem 2 erros grotescos com Vegeta, com a Pan você tem dezenas. Então, começa a dar no saco. E não só isso. Todos os erros do Vegeta levaram ele a ter um desenvolvimento. A Pan não teve desenvolvimento nenhum. Ela continua com uma mesma personalidade irritante do começo ao fim. Ela não tem o carisma necessário para segurar essa situação. Não é que nem o Vegeta, como um personagem extremamente carismático, ele faz uma besteira, você tá disposto meio que a perdoar ele, porque você gosta dele. Quando a Pan faz uma besteira, você tá querendo enforcar o personagem. Ela é irritante. Sendo que não é necessário, você pode criar situações diferentes para lidar com o problema. Você não precisa fazer que os seus protagonistas causem esse problema. Você pode fazer que o problema seja causado simplesmente pelos vilões. Eles têm que ser o foco de problema, não os seus protagonistas. Então, como eu disse, o GT ele consegue ser muito caótico. Porque aquilo que é bom é maravilhoso. Mas aquilo que é ruim é insuportável. Então você tem uma mistura aí muito grande. E conforme o tempo passou, eu acho que as pessoas começaram a lembrar com mais carinho daquelas coisas realmente boas que tinham na série. Dito isso, eu acho que o Dragon Ball GT é bom ou é ruim? Ele é ruim como as pessoas falam? Pessoalmente, eu acho que não. Eu acho que uma série com uns pontos positivos tão interessantes como ele tem, eu não acho que ele deveria ser jogado no lixo como algumas pessoas jogam. Ele é tão bom como algumas pessoas nostálgicas que não gostaram do Super estão lembrando? Não, também não. Eu recomendo que as pessoas assistam Dragon Ball GT pra você ver como o GT é meio caótico. É difícil fazer isso também. Por um lado, Dragon Ball GT não é muito longo. Não é muito longo. 64 episódios. Dá pra ver rapidinho. Mas ao mesmo tempo, poxa, com 64 episódios você consegue ver muita coisa melhor. Você consegue ver Fullmetal Alchemist praticamente. Você consegue ver Cowboy Bebop. Você consegue ver Erased. Você consegue ver Neon Genesis Evangelion. Um dia eu vou ter que fazer um vídeo de Evangelion. Eu tô ficando louco. Preciso fazer um vídeo sobre isso um dia. Então tem muita coisa melhor que vocês conseguem ver. Death Note, cara. Death Note também dá pra você ver. Então tem muita coisa boa que dá pra ver num tempo bem menor. Mas, ao mesmo tempo, se você é um grande fã de Dragon Ball e você quer ver uma conclusão muito legal pro Goku e pro Vegeta, ver transformações muito maneiras e querer vivenciar esses pontos positivos e saber que existe sim a possibilidade de você gostar da série, porque muitas pessoas gostam, então existe a possibilidade de você gostar também. Eu diria que sim, vale a pena. Vai depender muito de cada pessoa. Ninguém pode culpar você por gostar de algo. Fique feliz se você gostou, aproveite o momento. É a mesma coisa para Dragon Ball Super. Eu já deixei claro, eu não gosto de Dragon Ball Super.
Apesar que tem momentos bem legais do Super, alguns que não estiveram no anime ainda. Eu acho o mangá de Dragon Ball Super melhor que o anime, inclusive, também. O GT não tem o mangá. Mas mesmo eu não tendo gostado, eu recomendo que as pessoas assistam. Vai que ela gosta. Vai que ela tem uma experiência interessante com a série também. Uma experiência, por exemplo, que eu não tive. Então eu acredito que é isso. Eu sei que ficou uma resposta meio em aberta aqui. A minha perspectiva honesta é que eu acho o GT regular, nem bom nem ruim. Parece até que eu fiquei em cima do muro, mas essa é a minha honesta opinião, de verdade. Eu acho o GT regular. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Dragon Ball, se quiserem que eu faça uma análise completa de todas as sagas do GT, que eu mostre quais são os pontos positivos e negativos de cada saga. Se quiserem que eu faça uma análise de Dragon Ball Super, se quiserem mais Dragon Ball, ou que eu fale de algum outro anime aqui, só deixa nos comentários, que a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. E por favor, peça um vídeo de Evangelion aí.